Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, dia 11 de fevereiro de 2018. Ok, vamos dar início hoje à lição 2, tudo bem? Nós temos uma programação, um planejamento de 12 lições, né? Para o livro de Efésios, ok? E hoje é a lição 2, começamos domingo passado. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para vocês, tá? Para a gente dar início à aula. Bem-vinda, né? Meu irmão, minha irmã, como que é seu tempo de oração? Quanto tempo você gasta nas suas orações diárias? Já parou para pensar nisso? 1 minuto? 5? 10 minutos? 30 minutos? 1 hora? Você ora 1 hora por dia? Não precisa responder, né? Mas vamos falar de qualidade, não só de quantidade. Você tem prazer na oração? Você tem aquele deleite, aquele imenso prazer de estar rasgando seu coração diante de Deus, falando com Deus, derramando diante de Deus a sua adoração, falando para Ele o quanto Ele é importante para você, confessando seus pecados, pedindo pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja. Você tem prazer em orar? É um momento marcante do seu dia que parece que você nem quer parar. Ou pelo contrário, é um momento que você fica parece doido para acabar logo. Mais um questionamento aqui. Você ora pedindo bênçãos para a sua vida, para a sua família? Ou você ora também pela vida da sua igreja? E quando eu falo ora pela vida da sua igreja, eu não estou me referindo apenas a orar pela saúde da Patrícia, pelo namoro da Amanda, né, pelo casamento do Horácio, mas eu estou me referindo à vida espiritual. Você ora para o crescimento espiritual da sua igreja, para que a sua igreja tenha convicção de pecados, para que a sua igreja possa abandonar pecados, viver uma vida santa, ter prazer na oração, prazer na palavra de Deus, prazer em evangelizar as pessoas. Na lição de hoje, lição 2, nós vamos tratar da oração de Paulo pela vida dos Efésios, das pessoas que moravam naquela cidade de Éfeso. Então, a ideia central do trecho de hoje, a ideia mais forte, principal, é a importância da oração pela vida espiritual da igreja. Então nós vamos notar, não sei quantos de vocês leram esse texto durante essa semana. Olha, eu quero desafiar você a chegar para o culto tendo lido o texto do culto da escola dominical. São textos pequenos. Rapidamente você pode ler eles todos os dias, inclusive, da semana. Normalmente eu ponho lá na quarta, eu deixo passar o culto de oração e ponho o texto. Mas eu já tenho o texto, já até o fim do ano, praticamente já está organizado. Então tenho 2 desafios hoje na aula da escola dominical. O primeiro desafio, eu desejo que você compreenda a importância da oração pela vida espiritual, pela igreja. Que você entenda, que você perceba o quanto é importante você orar pela vida espiritual da sua igreja. Ok? Nós vamos tirar isso do texto de hoje. Ok? Isso não é uma ideia minha, é uma ideia do texto. Ok? Quando a gente ensina ou prega expositivamente, significa que a gente identifica no texto o que é mais importante no texto. Não o que eu acho que o texto diz, mas o que o texto nos diz. E aí eu só transmito para vocês o que o texto diz. Não são ideias minhas, do professor, do pastor. Tá? Então o desafio é compreender a importância de orar pela vida espiritual da igreja. O segundo desafio é, talvez você pode me dizer assim, mas eu já sei, eu já compreendo. Ótimo. Então eu te desafio a se aprofundar na oração pela vida espiritual da igreja, que você possa se dedicar mais a isso, que você possa gastar mais tempo do seu dia, mais minutos, quem sabe horas do seu dia em oração pela vida espiritual da sua igreja.
Então eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 1, para a gente ler o texto de hoje. Efésios capítulo 1, os versos 15 a 23. Amém? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de orar por vós. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra que foi lida agora. Eu quero pedir, Deus, eu quero clamar, eu quero rogar a ação do teu Santo Espírito. Eu quero pedir, Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua graça para compreendermos o texto da sua palavra. Eu quero pedir, Deus, que o teu Espírito nos desafia nesta noite, nesse fim de dia, desse domingo, dia 11. Nos desafia, Deus, a compreender o valor de orarmos pela vida espiritual da nossa igreja, Pai. E de fazermos isso efetivamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a gente percebeu aqui através da leitura que Paulo, ele escreve aos Efésios, dizendo como é a oração dele em favor dos Efésios, não é? Então, ele narra aqui nesses versículos as características da oração de Paulo, da oração dele, ok? Então aqui nós vamos observar quais são as características da oração de Paulo em favor da igreja de Éfeso, ok? Então eu vou falar 4 características que o texto diz, tá? A primeira característica é que a oração de Paulo em favor dos Efésios era incessante. Acompanha comigo, 15, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Paulo diz, olha, eu não paro de orar por vocês, eu não deixo de agradecer a Deus pela vida de vocês, eu não cesso. É importante isso, é muito importante isso, é uma característica que tem sido deixada por muitos crentes, deixada de lado. A perseverança na oração, a oração incessante, a continuidade na oração, a persistência na oração. Tem uma outra tradução que diz, desde que ouvi notícias a respeito de vós, né, da sua fé no Senhor Jesus
e do amor para com todos os santos. Desde que eu ouvi, não paro de orar, não paro de agradecer a Deus por vocês. Olha, se você se lembra bem, meus irmãos, se vocês se lembram bem, Paulo também escreveu aos Tessalonicenses, dizendo para eles: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo não ensinou isso só para a igreja de Éfeso, não. Ele ensinou isso para outra igreja também, que eles deveriam orar continuamente, que eles deveriam perseverar na oração. O Senhor Jesus ensinou isso em Lucas 18. Lá tem uma parábola, né, do juiz iníquo, né, do dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca cansar, e nunca desistir. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então a primeira característica da oração de Paulo pela igreja de Éfeso é que é uma oração incessante. Então eu jogo para a igreja: como tem sido a sua oração? Tem sido incessante? Você começa a orar, passou ali alguns dias, a resposta ainda não veio, você, não vou orar mais não, desiste. Ou às vezes você nem lembra, você esquece que você estava orando, o irmão te pediu oração, não, vou orar sim, em nome de Jesus. Ora nada. Como tem sido sua oração? Incessante? Contínua? Essa é a oração de Paulo em favor da igreja de Éfeso. Mas temos outra característica, ok? A oração de Paulo em favor da igreja de Éfeso era uma oração de gratidão. Versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Não cesso de dar graças por vós. A oração de Paulo era uma oração de gratidão. E ele parece que ele começa aqui dizendo isso. Quer dizer, a primeira coisa que Paulo falou, o primeiro conteúdo da oração de Paulo, foi uma oração de gratidão. Depois veio com um pedido, mais para frente. Primeiro ele agradeceu a Deus, né? E é algo para a gente aprender. Como tem sido as nossas orações? A gente lembra de agradecer a Deus antes de todas as coisas? Ou a gente só lembra de pedir a Deus? A gente só vai até Deus para pedir a Deus? Paulo ele agradece em especial por dois fatos na vida dos Efésios. Primeiro fato, a fé que eles tinham no Senhor Jesus. Ele ouviu que eles tinham uma fé no Senhor Jesus, uma fé firme, uma fé fiel, uma fé contínua, uma fé crescente. Primeiro, amor. Se você vai lá em Apocalipse, você vai ver que João escreve para a igreja de Éfeso, ele fala que eles abandonaram o primeiro amor. Eles amavam a Deus intensamente, eles tinham uma fé profunda no Senhor Jesus. E Paulo agradece a Deus pela vida deles, porque eles tinham essa fé em Jesus. Segundo lugar, primeiro lugar, fé. Segundo lugar, Paulo agradece a Deus pelo o amor que eles manifestavam uns pelos outros. Comunhão. Eles tinham amor uns com os outros. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Eu estou sempre agradecendo a Deus pela vida de vocês, porque Deus tem feito maravilhas na vida de vocês. Eu tenho visto a fé no Senhor Jesus que vocês têm, eu tenho visto o amor que vocês têm uns com os outros. Vocês estão sempre unidos, vocês estão sempre partilhando pão, vocês estão sempre ajudando uns aos outros. E Paulo agradece a Deus, faz uma oração de gratidão. Olha, se você lembra, Paulo também ensinou aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18, né? É um motivo de muita alegria, de dar graças a Deus, quando a gente escuta notícias de pessoas que estão se entregando a Cristo, que estão vivendo para Deus, que têm fé em Jesus. Você agradece a Deus por isso?
é motivo de alegria, de regozijo, de ação de graças a Deus, quando a gente escuta notícias de pessoas que estão indo na casa de outras pessoas, que estão se encontrando para orar, né, para passar tempo em comunhão, para conversar, até mesmo para pedir perdão uns para os outros, para acertar situações, relacionamentos. É motivo de dar glória a Deus e graças a Deus. Você faz isso? Você agradece a Deus pela sua igreja? Pela igreja que Deus te deu para congregar? Mas temos então a terceira característica da oração de Paulo em favor dos Tessalonicenses. E aí essa terceira característica ela vai do versículo 17 até o fim, tá? Que Paulo, a oração de Paulo em favor dos Efésios era uma oração de intercessão. Claro que Paulo também intercedia, se colocava entre os Efésios e Deus, né? Ele se colocava para pedir a Deus pela vida deles. Ó Deus, eu quero orar pela vida desses irmãos. Então Paulo ele é um exemplo de intercessão, de alguém que ora em favor de outros, ok? Isso é intercessão. O texto, ele é bem claro, apesar de ter palavras difíceis, mas dá para você notar, quando você lê com calma, que Paulo faz dois tipos de oração para a igreja, dois pedidos a Deus em favor da igreja, ok? O primeiro pedido está no versículo 17. Então ele termina o versículo 16 dizendo, fazendo menção de vós nas minhas orações, qual é o pedido? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Deus. Que Deus, o Pai do Senhor Jesus, conceda aos Efésios sabedoria, revelação para conhecer plenamente a Deus. Okay? Então, o primeiro pedido é pelo pleno conhecimento de Deus. Paulo não está falando aqui de informação bíblica, de quantidade de texto bíblico que você conhece, das histórias do Velho e do Novo Testamento. Esse conhecimento não é intelectual e nem apenas teórico, é um conhecimento prático, experimental, é uma relação íntima com Deus. Paulo ora para que eles conheçam pessoalmente a Deus, para que eles experimentem o perdão de Deus em suas vidas, para que eles experimentem o poder de santificação de Deus na vida deles, abandonando práticas mundanas e crescendo em santidade. Lembra que eu citei a aula passada, que quando eles se converteram, eles queimaram os livros de artes mágicas em praça pública. Livros caríssimos. Alguém de nós podia ter pensado, não, podia ter vendido pelo menos, né? O que não presta para você, meu querido, não passa para outro, ok? A não ser que seja bem claro, ó, esse celular está estragado. Se você quiser aproveitar alguma peça, aproveite. Mas o que não é de Deus, o que não faz bem, não passa para outros. Eu tenho uns livros lá em casa, da época que eu era da religião fulano de tal, lá, mexia com demônio. Põe no fogo. Não vai dar isso lá naquela religião, não. Põe no fogo, não é de Deus. Né? E isso os Efésios fizeram. Então Paulo ele vem aqui pedir para que eles possam conhecer plenamente a Deus. Eles precisavam crescer na intimidade com Deus, na intimidade com o Filho de Deus. Irmãos, esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, ele se desenvolve através de exercícios, mas não exercícios físicos, exercícios espirituais. Existem algumas práticas espirituais que te ajudam a conhecer plenamente a Deus, conhecer mais intimamente a Deus. Leitura bíblica. Mas não ler por ler. Não ler para cumprir uma obrigação, um compromisso. Mas ler de toda a sua alma, com todo o seu coração, para você aprender de Deus. Ó Deus, eu quero aprender do Senhor hoje. Fala comigo na sua palavra. Oração, outro exercício espiritual. Né?
Se você lê a palavra, se você ora, você está exercitando não só os seus olhos ou os seus ouvidos, mas você está exercitando a sua alma espiritualmente. Você está crescendo no pleno conhecimento de Deus. Comunhão com a igreja, congregar com a igreja, é um exercício espiritual também, porque aqui nós usamos nossos dons e talentos, nós ajudamos o outro nas dificuldades dele, nós somos ajudados por outros em nossas dificuldades, nós recebemos puxão de orelha, nós recebemos consolo e conforto, amor mútuo. Às vezes relacionamentos são difíceis, mas é assim que a gente aprende a crescer um com o outro, um amolando o outro, afiando, como diz lá Provérbios, né? Então esses 3 exercícios espirituais ajudam no crescimento: a leitura bíblica, a oração, a comunhão com a igreja. E esse conhecimento pleno de Deus, ele é perceptível, ele é visível. Nós podemos ver o crescimento espiritual de outras pessoas, quando a gente vê essas pessoas em santificação. Quando a gente vê essas pessoas que enchiam o carro com 10 meninos, hoje fala, não, eu só posso levar 5 pessoas no carro, porque é contra a lei dos homens e eu preciso agradar a Deus nisso também. A pessoa fala, olha, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais, porque eu sei que isso desagrada ao meu Deus, isso ofende. Eu mentia, tinha prática de mentir, hoje eu não minto mais, porque isso ofende o meu Deus. Eu tinha dificuldade com o perdão, hoje eu tenho aprendido a perdoar, porque é isso que Deus ensina. Então é perceptível quando uma pessoa cresce em santificação. Você tem crescido em santificação? As pessoas notam isso em você? Crescer em santificação não é vir nos cultos apenas, não é? Faz parte, mas não é só isso. Não é estar em todos os cultos da igreja. É quando a palavra entra e transforma de dentro para fora. Isso é crescer no pleno conhecimento de Deus. Vocês conseguem notar assim o grau da oração de Paulo? Ele vai lá em cima, o nível da oração dele. Olha, eu quero pedir ao Senhor que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus. Que oração profunda de Paulo. Você ora assim? Por você mesmo? Você já pediu isso alguma vez? Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te conhecer profundamente, plenamente. Me dá isso, né? Me dá isso através do seu Espírito, esse conhecimento, essa sabedoria que vem do Senhor para te conhecer profundamente. Você ora assim pela sua igreja? Esse é o primeiro pedido, né? E aí Paulo, ele continua no versículo 18, ele faz o segundo pedido pela igreja. Alguém pode ler para mim, versículo 18? Iluminados os olhos do vosso coração, para saber... Aí, Ricardo, até aí, por enquanto. Que agora ele vai dividir aqui, ó. Primeiro ele pede para que a igreja possa crescer no pleno conhecimento de Deus. Depois ele pede a Deus que ilumine os olhos do coração. O coração tem olho? Eu não sabia, não é? É só criança que fazia olhinho no coração, agora o coração tem olho. Porque o Senhor Jesus está falando de algo interior. O Senhor Jesus está falando do discernimento espiritual. Paulo está falando do discernimento espiritual. Ele pede à igreja, pede a Deus pela igreja, para que Deus dê à igreja olhos espirituais, que a igreja possa enxergar o invisível. Ilumine os olhos do coração, para saberdes. Aí ele vai dividir esse pedido. Por isso que eu pedi para o Carlos parar, tá? Aí ele vai pedir discernimento em 3 setores, em 3 bênçãos na vida do cristão. Vai lá, Carlão, por favor. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Isso, olha só, a esperança do seu chamamento. Tem algumas traduções que colocam do seu chamado, outras falam da sua vocação. Olha, Deus, aqui a carta é para a igreja, nós já vimos isso lá no capítulo 1, no comecinho do capítulo, lógico, estamos no capítulo 1, mas lá no comecinho do capítulo 1, aos santos que vivem em Éfeso. A carta é escrita aos crentes, ok? Então, os crentes têm um chamado especial. Nós somos chamados para quê, irmãos? Vamos lá.
Chamados para quê, Horácio? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Lê o versículo 4 para mim, por gentileza. 4. Isso. Assim como nos escolheu dele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Isso. Deus nos chamou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Fomos chamados para viver em santidade, para viver para a glória dEle. Nós somos chamados, vocacionados para viver para Deus, irmãos. Então Paulo pede que Deus dê o discernimento para que a igreja enxergue isso. Nós não fomos chamados para viver para a gente. Nós não temos que consumir os nossos dias simplesmente pensando numa condição financeira melhor, numa faculdade boa, né, numa casa boa, num carro bom, numas férias maravilhosas. Nós temos que viver a nossa vida, os nossos dias, para a glória de Deus. Isso tem que mudar as nossas atitudes, as nossas escolhas. Né? Então Paulo ora para que eles possam enxergar a esperança do nosso chamado. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E nós vamos viver com Cristo para sempre. Nós já temos a vida eterna, nós não teremos a vida eterna. Aqueles que já nasceram de novo têm a vida eterna, a Bíblia fala isso. Então nós temos um chamado de viver para sempre, para a glória de Deus, na companhia de Deus. Então, não viva para você mesmo. Viva para a glória de Deus. Deus talvez está te falando hoje aqui, está dando você discernimento espiritual. Deus te chamou para você usar melhor o seu tempo, para você usar melhor os seus recursos, usar melhor a sua família, a sua casa, o seu corpo, a sua casa, o seu carro, sua moto, sua bicicleta, para a glória de Deus. Segundo pedido, vai lá, Carlos, dá continuidade, por favor. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança do santo? Isso, olha só. Então Paulo pede, aqui está um vocabulário às vezes difícil, né? Mas Paulo pede discernimento, visão espiritual, para entendermos, para sabermos do nosso chamado. E aqui ele fala da nossa herança, tá? A rica e gloriosa herança nos santos. Irmãos, esse texto tem duas grandes e brilhantes possibilidades, tá? Qual é a primeira possibilidade? Vida eterna? Sim, correto. É as bênçãos que Deus já preparou e ainda está preparando para nós. As bênçãos para nós, a nossa herança, né? Agora a segunda possibilidade é a herança de Deus, que somos nós, ok? Nós já falamos isso na aula passada, ok? Olha só o que diz aqui, para saberdes, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ok? Então a herança, a Bíblia ensina em outros diversos textos, que a igreja pertence a Cristo, é propriedade de Cristo, portanto ela é herança de Deus, ela é herança de Cristo, pertence a Deus, a igreja, ok? E ela hoje é rica e gloriosa, não materialmente falando, mas espiritualmente, porque ela foi comprada, remida pelo sangue de Cristo, santificada, ela está sendo santificada pelo Espírito de Deus, ela é a noiva do Cordeiro, nós somos a herança do Senhor Deus. Então, talvez Paulo quer dizer aqui que Deus abra o entendimento dele dos Efésios, para que eles percebam quem eles são. Eles são a herança de Deus, eles são nova criatura, eles vão morar para sempre com Deus. E a gente precisa ter essa visão correta de quem nós somos hoje. Nós somos de Deus, então nós temos que viver para Deus, de uma maneira que agrada a Deus. Agora, a outra possibilidade, como o Carlos falou, é que a herança são as bênçãos grandiosas e deslumbrantes preparadas por Deus para a igreja. Nós já falamos várias bênçãos domingo passado: eleição, predestinação, graça, redenção, iluminação,
herança, segurança eterna, né? E tem muitas outras. O Carlos citou vida eterna, que é um termo bem abrangente, né? E Deus lá em João 14 fala: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus está preparando um lugar para a sua igreja. Então pode ser que Paulo também estava falando isso aqui, ok? Então ele não define exatamente o que ele disse, mas de qualquer lado é algo maravilhoso, é algo deslumbrante essa herança. E a igreja precisa ter consciência disso, de quem ela é e do que ela tem e terá de Deus, né? E terceiro pedido com relação a discernimento. Aí eu já o versículo 19, né? Isto. E com a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Isso, olha só. Paulo pede, Deus, dá a eles iluminação espiritual, discernimento, para que eles possam compreender o chamado, para que eles possam compreender a herança e para que eles possam compreender o poder de Deus neles. Porque o mesmo poder que agiu em Jesus, agiu na igreja e age hoje na igreja, é o poder de Deus. Não é outro poder, é o poder de Deus. E é isso que ele diz aqui. E qual a suprema já é grande, né? Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para com os cristãos, com crentes, para com a igreja. Esse poder, então Paulo ele ora para que a igreja possa perceber esse inenarrável, indescritível poder de Deus, grandioso, majestoso, maravilhoso poder de Deus. Você consegue perceber o poder de Deus? Às vezes a gente acha, muitos acham, que a maior manifestação do poder de Deus foi a criação. Foi uma manifestação grandiosa. Eu não estava lá para ver, mas ouvindo a história bíblica, lendo, a gente percebe que é algo maravilhoso. A Bíblia fala que ele fez tudo a partir do nada, do zero. Disse Deus, haja luz e houve luz, não tinha nada. Hoje, cientistas, entre aspas, criam coisas a partir de outras coisas, né? Mas quem de nós pode criar uma coisa a partir do nada? Só Deus pode criar, né? E ele fez isso. Outros dizem que a maior manifestação do poder de Deus foi quando os judeus atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Eu queria estar lá, né? Maravilhoso esse momento, apavorante ao mesmo tempo, não é? Mas maravilhoso, deslumbrante. Agora, muitos dizem que a maior manifestação do poder de Deus foi a ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Porque ela é a concretização de uma promessa. Ela é a segurança do crente, da igreja, né? De que Jesus venceu a morte, né? Então, esse poder de Deus, aqui nos versos 20 até o 23, esse poder de Deus, os versículos falam que o poder de Deus foi manifestado. Como que ele foi manifestado? Em primeiro lugar, na ressurreição de Jesus, versículo 20 diz: o qual, poder, né? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então esse poder na vida do cristão, esse poder que está disponível, que Deus está usando em sua vida e que vai usar ainda em sua vida, ele foi manifestado na ressurreição de Jesus. Ele não para aí. E fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, na entronização de Jesus. Jesus sentou novamente no trono, e já era por direito dele, antes dele vir à terra, ele já estava naquele trono. Porque Jesus sempre, no princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O trono já era de Jesus. Ele desceu do trono e depois voltou para o trono. Olha o poder de Deus.
em ressuscitar Jesus, em colocar Jesus de volta no trono dele. E ele diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de tudo quanto é tipo de ser, seja anjo ou seja homem, qualquer tipo de ser está abaixo de Jesus. Jesus está acima de todos, né? Diz aí o texto que tudo foi colocado a seus pés. Esse é o poder de Deus, que pegou um homem, claro, homem Deus, né? Ressuscitou esse homem, que é o Senhor Jesus, o seu Filho amado, o poder de Deus, colocou esse homem, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, no trono dele de volta, né, acima de toda a criação, e colocou todo mundo a seus pés, né? Tudo está sujeito à autoridade de Cristo. Que poder é esse, irmãos? Que poder é esse que está agindo na sua vida? Você crê no poder de Deus para transformar a sua vida, para te ajudar com alguma dificuldade? Olha, tem um pecado que você não dá conta de vencer? Esse poder de Deus está disponível. Basta você pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a vencer esse pecado. Eu não dou conta, mas o teu poder ilimitado está à disposição da sua igreja pelo Espírito de Deus. Eu preciso do teu poder em mim para vencer esse pecado, sozinho eu não dou conta. Por último, então nós falamos das características da oração de Paulo: incessante, de gratidão, de intercessão, e por último, a oração de Paulo é de caráter exclusivamente espiritual. Vocês conseguiram observar isso, irmãos? O conteúdo da oração de Paulo é exclusivamente espiritual. Não há registro de súplicas por motivos carnais, físicos ou materiais. Paulo, nessa oração aqui, ele não pediu pela saúde dele, ele não pediu pela prisão dele, ele não pediu pelo vizinho dele, pela mãe dele, pelo emprego. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer esse tipo de pedido a Deus. A gente pode e deve. Jesus, no Pai Nosso, ele ensinou a gente a pedir pelas nossas necessidades básicas, né? O pão. Agora, a gente tem que aprender a ir muito além disso. A gente precisa aprender a olhar pelos pedidos espirituais. Você vê que Paulo ele nem pede bênçãos espirituais, porque a igreja já tem as bênçãos espirituais. Ele pede discernimento para que a igreja compreenda essas bênçãos e coloque em prática em sua vida, né? Então Paulo ele fez uma oração assim, eu fiquei deslumbrado com essa oração, maravilhado com a espiritualidade dessa oração. Nós precisamos melhorar muito as nossas orações. Nossa oração está lá abaixo de 0. Ó Deus, está doendo aqui, Deus. Glória a Deus, pede para o seu Deus, porque é Ele que pode te curar. Mas além da dor, você pede: Deus, tem uma mancha no meu coração aqui, que é o pecado. Você pede isso. A gente às vezes vive só no plano físico. A gente não consegue ir um passo além disso. Tá? Conseguiu compreender? Eu não estou dizendo que o plano físico não deve ser colocado em oração, deve sim. Mas a gente tem que ir além disso, irmãos. Então, resumindo o nosso estudo de hoje, a nossa lição de hoje, a ideia central desse trecho que nós lemos, do versículo 15 a 23, é a importância da oração pela vida espiritual da igreja. Paulo ele faz uma oração fantástica pela vida espiritual da igreja, né? Em outros momentos ele vai orar pela vida material, física, mas aqui ele se concentrou em orar pela vida espiritual da igreja, tá? Assim como a oração de Paulo pelos Efésios, a nossa oração pela igreja deve ser, em primeiro lugar, qual a primeira característica? Incessante. Está tudo certo, né? Mas em primeiro lugar, a oração foi incessante, contínua, ok? Persevere na sua oração, meu irmão. Eu já tentei, mas não consigo.
persevere na oração. Lembre que o poder não é seu, o poder é de Deus. E Ele usa a hora que Ele quer usar. Então espere em Deus, clame a Deus, na misericórdia de Deus. Segunda característica da oração, que nós também devemos fazer, gratidão, né? Agradeça a Deus, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelas derrotas. Fala: Deus, hoje eu estou derrotado, mas o Senhor não. O Senhor nunca está derrotado. Então me ajuda a aprender com essa derrota, para que na próxima eu possa me sair vitorioso. Me ensina, Deus, a aprender com esse tombo, para que eu não caia nunca mais nesse mesmo lugar. A nossa oração também é de intercessão. Lembra que Paulo, ele pediu duas coisas, para que a igreja crescesse no pleno conhecimento de Deus, no relacionamento, na intimidade com Deus. E Paulo também pediu por discernimento espiritual, para entender as bênçãos, para entender o chamado, para entender a herança e para entender o poder de Deus. Ok? E por último, a nossa oração tem que ser espiritual, não apenas de ordem física, material. Ok? Esse é o resumo da lição de hoje, tá? Voltando para os nossos desafios. Se você até hoje não tinha compreendido isso, compreenda a partir de hoje, a partir de agora, a importância de orar pela vida espiritual da igreja. Tá? Não só compreenda, mas aprofunde-se nisso. Gaste tempo. Gaste 5, 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Quanto tempo você dispor do seu dia? Quanto mais tempo você dispor, melhor para você. Você vai crescer. A sua igreja vai crescer com você. Ore. Fala: Deus, eu quero aprender a orar pela vida espiritual da minha igreja. Ou eu quero orar mais pela vida espiritual da minha igreja. Pela minha vida espiritual, pela vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu sei que tem um irmãozinho que tem dificuldade com isso, uma irmã que tem dificuldade com isso, partilhou comigo, Senhor. Ajuda essa irmã a vencer isso, essa luta, esse pecado. Às vezes é a língua que não consegue ficar dentro da boca. Às vezes são os olhos que não conseguem ficar focados nas coisas de Deus. Ajuda esse irmão, ajuda a mim, Senhor, a vencer esse pecado, a amar a igreja, a perdoar, a pedir perdão, né? Ajude-me, Senhor. Então, organize o seu tempo de oração, sabe? Olha, tem gente que tem muita dificuldade. Comece devagarzinho. Você não vai dar conta de tocar uma sinfonia de Beethoven na primeira aula. Você vai tocando devagarzinho. Você vai aprendendo umas notas, uns acordes, e aí você vai aprender, você vai crescendo. Começa devagar, para você não desanimar. Mas foca, fala: Deus, eu quero orar pela vida espiritual da igreja. Escreve, faz uma agendinha. Para quem que você quer orar? Né? Pergunta para pessoas: qual a sua dificuldade? Que eu posso orar pela sua vida espiritual? E coloca no seu caderninho, mas não fica comentando com ninguém não. Só você e Deus, né? E é com ninguém mesmo, né? Nem com o seu marido, nem com a sua esposa, só você e Deus. Valorize essa oração. Valorize, porque Paulo valorizou isso. E ele nos ensinou através desse texto a valorizar isso. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre o texto? Alguém tem algum comentário sobre o assunto? Quer colocar isso? Vamos fazer isso então? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em primeiro lugar eu quero reconhecer a minha pequenez perante o Senhor. Eu tenho me humilhado, Deus, esses dias que eu tenho lido, que eu tenho estudado esses textos, porque cada vez mais, Deus, eu percebo o quão pequeno eu sou, Pai, o quão grande o Senhor é. Deus, o quanto as minhas orações são pequenas, o quanto eu preciso crescer, Deus, em oração. Eu quero, em nome de Jesus, orar em favor da segunda igreja evangélica dos irmãos, Pai. Orar que o Senhor nos dê da sua graça, da sua misericórdia, Pai. Eu quero orar, Deus, agradecendo ao Senhor
pela fé que há no Senhor Jesus aqui, pelas vidas que têm sido transformadas e impactadas pelo Teu Santo Espírito, pelo amor entre os santos, por pessoas que têm saído de suas casas e ido atrás de outros irmãos, orar com eles, orar por eles, Pai. Ó Deus, faz esse movimento crescer em nosso meio, eu te peço em nome de Jesus. Dá à nossa igreja, Deus, o pleno conhecimento do Senhor. Um conhecimento mais maduro, mais profundo, mais íntimo, Deus. Onde nos envergonhamos, Deus, dos nossos pecados. Onde buscamos desesperadamente o Seu poder para vencer esses pecados. Eu oro, Deus, que o Senhor nos dá discernimento para perceber o chamado para viver uma vida santa, para perceber a herança que somos nós, ou que o Senhor tem preparado para nós, Pai, e também para perceber o Teu poder em nós. Em nome de Jesus, Deus, dá-nos essa graça de orarmos mais pela vida espiritual da nossa igreja. Amém. Amém.